23, versos 44 até o verso 49, tem um texto interessante para nós hoje, Lucas capítulo 23, nesse dia onde nós estamos aqui, próximos de Jesus, próximos da cruz, próximos do momento em que Ele entregou a vida por nós, né? Isso eu estou dizendo a respeito da ceia, mas não podemos perder a oportunidade de aproveitarmos esse momento para nos aproximarmos mesmo, e muito mais do que nos aproximarmos, irmãos, aprendemos a viver. A proposta de Deus para o nosso coração hoje é que nós vivamos ao pé da cruz. Por isso o título da mensagem, vivendo, né? Vivendo, não passando por lá de vez em quando, né? Não tendo isso na memória, mas vivendo ao pé da cruz. Lucas 23, dos versos 44 até o 49. Diz assim a palavra do nosso Senhor: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, que vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, ou todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Vivendo ao pé da cruz. Você já se imaginou estando ali, ao pé da cruz, naquele dia, naquele momento, visualizando toda essa cena que todos os evangelhos praticamente trazem no seu final, que é a crucificação de Jesus? Você já se imaginou ali, olhando para Cristo, todo ensanguentado, olhando para aquela situação toda? Você já se imaginou aí vivendo, ou pelo menos estando naquele momento? O que será que aconteceria com você naquele momento? Qual seria a sua reação? Como você reagiria se você estivesse ali, naquele momento, né, olhando para o Cristo erguido na cruz do Calvário? Qual seria a sua reação? Você choraria? Você pensaria um pouco acerca da sua vida? Você teria pena de Jesus? O que faria? O que viria na sua cabeça se você estivesse ali? Quando a gente, irmãos, espiritualmente, quando nós vivemos, ou quando nós estamos ali e ficamos ao pé da cruz de Cristo, algumas coisas acontecem na nossa alma. Coisas acontecem na alma do ser humano quando ele se aproxima da cruz. Todas as pessoas, indistintamente, do mais ateu ao mais crédulo, todas as pessoas que, se um dia se aproximarem da cruz, eles vão sentir algo no coração. Alguma coisa vai acontecer. E eu queria que você pensasse um pouco em o que aconteceria com você, como que você viveria depois de viver e de presenciar esse momento. Sua vida seria a mesma depois de você ter passado algumas horas, porque o texto diz que Jesus ficou na cruz pelo menos 3 ou 4 horas, a gente não sabe exatamente quanto, talvez muito mais do que isso, porque o texto não é tão preciso, mas a Bíblia diz que fez-se trevas, né, do meio-dia até as 3 da tarde, e esse período todo, com certeza, Jesus estava ali, sendo crucificado, ou seja, já pendurado no madeiro. Nós não temos ideia em que exato momento ele foi crucificado, mas nós sabemos que ficou muito tempo ali, até que ele expirasse, até que ele morresse. E eu fico imaginando aquelas pessoas que ficaram ali, como elas foram impactadas, o que aconteceu no coração daquelas pessoas. E sabe, o grupo ali era muito heterogêneo. Eu fico imaginando que muitas pessoas que
ali diante de Pilatos, gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitas daquelas pessoas, elas não se contentaram em pura e simplesmente dar o veredito e deixar passar batido e ir embora para sua casa. Eu tenho certeza absoluta, porque o ser humano é muito curioso por natureza, que essas pessoas seguiram a Jesus por aquele caminho que saiu daquele lugar onde ele foi condenado, até chegar no momento ali no Gólgota, no Monte da Caveira, até ele ser erigido, até ele ser pregado naquela cruz. Eu imagino que aqueles que gritaram crucifica-o, eles estavam lá no pé da cruz naquele dia, irmão. Gente que nem sabia direito quem era Jesus na vida. Talvez esse centurião que o texto vai dizer, e daqui a pouco vão me reportar a ele, talvez ele mal conhecia Jesus, ou talvez só ouvisse falar de Jesus porque uma ou outra pessoa falou desse Jesus, mas ele como romano, ele como centurião, ele como um guarda de categoria ali, ele não ia querer se envolver com esse tipo de gente, e talvez muito provavelmente nem quis conhecer direito Jesus, mas ele estava ali aos pés da cruz, naquele dia. Quando a gente vive nos pés da cruz, algumas coisas acontecem no fundo da alma da gente. Se você passar a viver hoje aos pés da cruz, muita coisa vai mudar no fundo da sua alma. Uma coisa que eu enxergo no texto e quero partilhar com você, é que quando espiritualmente a gente está aos pés da cruz, a gente glorifica a Deus, a gente reconhece o poderio, a gente reconhece que Deus é soberano, a gente reconhece o Filho de Deus, o Filho de Deus. O texto que nós lemos de Lucas, o centurião, que diga-se de passagem, não era uma pessoa que ele não tinha a cabeça judaica, ele não tinha uma esperança de um Messias, não tinha. Ele não tinha uma ideia messiânica na cabeça. Ele não estava esperando o Salvador de Israel, o Rei de Israel. Não estava. No entanto, esse centurião, ele fala algumas coisas. E é interessante que existem relatos da fala desse centurião em 3 dos evangelhos. 3 dos evangelhos. Em Lucas, como nós já vimos, a fala é a seguinte: o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Eu não estou duvidando de Lucas, de jeito nenhum que eu vou duvidar do escritor mais detalhista que nós temos no Novo Testamento. Mas eu quero te chamar a atenção às outros 2 relatos que os outros 2 escritores do Novo Testamento fizeram acerca deste centurião, acerca da palavra desse centurião. Mateus vai discorrer da seguinte forma: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não é só um justo, é muito mais do que isso. Verdadeiramente aqui está o Filho de Deus. Não se esqueça que existia uma plaquinha em cima da cruz de Cristo, INRI, na nossa tradução, né? Mas era Jesus Nazareno, Rex Iudeus. Por isso que é IN de Jesus Nazareno, Rex Iudeus. Jesus de Nazaré, que se autodeclarou o Rei dos Judeus. Está sendo pregado aqui por causa disso. Ele disse uma coisa que na verdade não era. Ele foi condenado porque ele se autodenominava Filho de Deus. No entanto, quando as pessoas que estavam ali ao pé da cruz, quando olharam para ele, e é interessante, gente,
que esse negócio de crucificação no mundo romano era a coisa mais natural do mundo. Era como jogar um ladrão de galinha hoje na cadeia. É como jogar um ladrão de galinha na cadeia hoje. Era crucificar na época do Império Romano. A gente pensa que foi só Jesus que passou por isso. Não se esqueça, tinha 2 ladrões, um de cada lado. Por quê? Porque lá o negócio era assim. O cara saiu da linha, dependendo do que aconteceu, pau, vai para a cruz. E crucificar era algo que o romano fazia com maestria. Ele sabia causar dor, ele sabia judiar do indivíduo na crucificação. E é engraçado que as pessoas que estavam ali estavam vendo uma cena corriqueira. Não era uma cena tão fora do padrão assim. E tinha 2 pessoas sendo crucificadas ao lado de Cristo. No entanto, as Escrituras dizem que o centurião e os outros, segundo a narrativa de Mateus, olharam para Jesus, para mais ninguém, e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E a narrativa de Marcos, não se esqueça que Marcos, ele relata aquilo que o apóstolo Pedro fala, porque na verdade o escritor é Marcos, mas a cabeça pensante do livro é Pedro, não é Marcos. E o livro de Marcos vai dizer assim, o Evangelho diz para a gente: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Reconhecimento, glorificação ao Pai. Quando você está ao pé da cruz, não tem outra coisa que saia da sua alma a não ser glorificação a Deus. Seja chamando Ele de justo, seja chamando Ele de Filho de Deus, não importa o que sai da sua boca, com certeza, se você vive ao pé da cruz, ou se você está ao pé da cruz, é um reconhecimento e uma glorificação desse Cristo, que é o nosso Cristo. Isso não acontece geralmente com a gente, não acontece de uma maneira rotineira com a gente, porque às vezes nós ouvimos uma mensagem no domingo, mas na segunda-feira a gente vai trabalhar, irmãos, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Na terça-feira a gente já nem lembra mais o que aconteceu na igreja no final de semana, a gente vai vivendo a nossa vida, a gente não está mais aos pés da cruz na terça-feira, não está mais. A minha proposta para você é: aprenda a viver aos pés da cruz, porque quando você aprender a viver aos pés da cruz, todos os dias para você vai ser um dia de reconhecimento da glória de Deus, todos os dias vai ser um reconhecimento de que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, e que por Ele e através do sofrimento dEle, as portas dos céus foram escancaradas para você. Nem sempre a gente fala com Deus dessa forma, ou nem sempre a gente está aos pés da cruz. Mas hoje, olha que interessante, hoje nós fizemos o culto, né? E todo o culto aqui, graças a Deus, ele é alinhavado com muita calma, para que você viva aquilo que nós vamos trazer aqui na palavra de Deus para você. E hoje você cantou: meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração eu obedecerei. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. A gente canta essas canções, e essa música que a gente cantou agora ainda, nem se fala. Quero estar aos pés, ou ao pé da cruz, melhor dizendo, ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar do Calvário Monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim eu vou descansar, salvo além do rio. Hoje, nós empurramos você para que você se sentisse ao pé da cruz. Hoje o culto move você. Hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, porque de uma maneira figurada você está ao pé da cruz.
Você falou com Cristo para que Ele se aproximasse de você. Você foi até o pé da cruz quando a gente cantou essa canção maravilhosa. E eu digo para você, você pode glorificar e você pode reconhecer na sua vida hoje. Reconhecer que Ele é um Filho de Deus. É uma pena que hoje nós estamos um grupo muito caseiro. É uma pena que eu não vejo aqui, eu vejo pouquíssimas pessoas que talvez não fizeram isso na vida. Ainda não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Um incrédulo, um centurião romano, que estava inclusive ajudando a matar aquele homem, quando esteve ao pé da cruz e observou tudo, ele não teve como dizer outra coisa. Certamente, esse era o Filho de Deus. Hoje você também está. Hoje você também pode dizer, certamente, Cristo é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Quando nós ficamos ao pé da cruz, irmãos, também outra coisa acontece no fundo da alma da gente, coisa que aconteceu com o povo. Agora eu vou sair do centurião romano, eu vou sair do domínio de Roma e eu vou agora para o povo judaico, porque o texto vai dizer que houve ali um lamento. Veja comigo o verso 47 e o 48. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Fica imaginando a cena aí. Quem eram essas pessoas? Quem batia no peito? Quem começou a dar alguns passos de ré? O texto é tão precioso que ele vai dizer que aqueles que eram seus estavam meio de longe. O texto não vai dizer isso? Que aqueles que conheciam Jesus, seus discípulos, provavelmente sua mãe e João, todos ali que conheciam Jesus, o texto vai dizer que eles estavam meio recuados. Mas agora o texto vai dizer que a multidão que foi lá para ver o que estava acontecendo e como iria ser o desfecho daquela epopeia daquele dia, depois de ver e contemplar tudo o que estava acontecendo, depois de ver trevas nos céus, depois de sentir um terremoto, porque os evangelhos também narram que houve um terremoto nesse momento, inclusive muitos dizem que o véu do templo se rasgou em função deste terremoto. Essas pessoas, muito provavelmente, que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando eles estavam ali ao pé da cruz, eles foram impactados por toda aquela atmosfera. Existia um lamento no fundo da alma deles. Então, começam a bater no peito e começam a enxergar a burrada que eles fizeram. Eles começam a enxergar como eles foram usados pelo mal para matar um homem justo e o Filho de Deus. Deve ter sido muito difícil, irmãos, para assimilar. Deve ter sido um golpe tanto naquele povo que estava ali, que era judeu, que esse sim tinha uma ideia messiânica na cabeça. Esse sim estava esperando o Filho de Deus. Aí eles se veem usados para matarem o próprio Filho de Deus, aquele cujo qual estava esperando. Que coisa interessante. Não é à toa que esse povo começa a bater no peito, porque bater no peito naquele momento de vida ali é sinal de angústia. Bater no peito naquele momento ali, talvez um sentimento de remorso profundo, porque sabe a coisa errada que fez, irmãos.
sabe a coisa errada que fez. E o verso 48 diz de uma maneira bem clara, olha, esse povo bateu no peito e foi saindo. Quando a gente está ao pé da cruz, a gente também indiretamente bate no peito. E a coisa mais maravilhosa que eu vejo nesse texto, é o texto que está colocado aí para você agora, é que Jesus, Ele conseguiu olhar para aquele povo que batia no peito, mas que antes estava gritando a toda voz: crucificam, crucificam. E Jesus, Ele tem a condição espiritual e emocional de dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse é o meu Cristo. Esse é o Cristo que nós seguimos, irmãos. Esse é o Cristo que nós temos que aprender com Ele. Enquanto as pessoas estão matando Ele, Ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas o que eu quero deixar como destaque aqui é que no pé da cruz, irmãos, quando você está diante da cruz de Cristo, o reconhecimento do fundo da sua alma, ele aflora. Sabe que reconhecimento? Dos erros. E aí vai para todo mundo. Se você vive hoje uma vida que você sabe que você erra com Deus, se você vivesse de verdade mesmo ao pé da cruz todos os dias da sua vida, você não iria só confessar o seu pecado para Jesus, não, porque isso até aquele povo que gritou crucificam, quando estava ao pé da cruz, ele indiretamente fez, bateu no peito e disse: eu estou errado, sentindo um grande remorso. Mas quando eu vivo aos pés da cruz, eu confesso o meu erro e eu começo a aprender a não viver mais desse jeito. Eu começo a me renovar, a me transformar. Eu começo a rever minha atitude, rever meus procedimentos. E sabe o que é a grande maravilha? A grande maravilha de ver um Lucas 23:34 é assim como eu olho para esse texto e falo assim: eu não conseguiria falar isso. Eu não conseguiria dizer: Pai, perdoa alguém que está me matando. Mas quando eu olho para mim, que aí eu não sou mais sujeito ativo, eu sou sujeito passivo, ou seja, eu agredindo o meu Deus com o meu pecado, aí parece que eu quero que Ele continue falando para mim: Pai, perdoa o Silvio, porque ele não sabe o que faz. Embora eu não consiga dizer para quem está me matando, nos pés da cruz, o meu pecado aflora. Os meus erros afloram. E eu continuo louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Ele continua dizendo: Pai, perdoa o Silvio, porque ele não sabe o que faz. É tão bom a gente sentir o amor e a graça de Deus nesses momentos da nossa vida, irmãos. Mas a minha proposta para você é: será que nós estamos vivendo aos pés da cruz? Porque se nós estivéssemos vivendo ao pé da cruz, nós que somos amigos de Deus, nós não somos seus inimigos, nós não pedimos para crucificá-lo, nós jamais levantaríamos a nossa voz para isso, mas nós também ainda erramos com Ele. E olha, a grande maravilha de tudo isso é que se nós vivêssemos ao pé da cruz todos os dias, nós reconheceríamos os nossos erros todos os dias, nós pediríamos perdão pelos nossos pecados todos os dias. E eu sei muito bem que você não faz isso. Eu sei muito bem que é difícil nós acordarmos pela manhã ou irmos dormir à noite e fazemos uma oração e antes de qualquer coisa nós olhamos para o céu e dizemos para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, e se por acaso eu pequei hoje, me perdoa. Sabe quando que vai acontecer isso na sua vida? O dia que você passar a viver aos pés da cruz.
Porque o dia que você passar a viver ali, todo dia para você é dia de confissão. Todo dia para você é dia de sentir no peito aquela coisa que aquele povo judeu sentiu naquele dia e não tinha como fazer. Não tinha como fazer outra coisa a não ser sentir aquele remorso e se afastar. Eles fizeram isso. Nós não podemos nos afastar. Nós precisamos pedir perdão e nos aproximarmos. Mas é isso que Deus espera da gente. Eu imagino que aquele povo judeu que estava ali, que certamente gritou crucificam, na hora em que eles estavam batendo no peito e se afastando, eu acredito que muitos deles, talvez a grande maioria, eles se arrependeram daquilo que fizeram. E se eles pudessem voltar atrás, lá no pátio do pretório, aonde Pilatos deu a sentença, se eles pudessem voltar atrás, rebobinar a fita e voltar atrás, talvez eles não gritassem: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles não tiveram essa oportunidade, irmão. Não tiveram a oportunidade de voltar atrás e refazer o grande erro. Mas a gente, eu e você, hoje, nós podemos voltar atrás, irmãos, e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque quando a gente se aproxima da cruz, fica evidente os nossos erros. Quando a gente não vê muito Jesus, a gente vai vivendo a vida, vai pecando, vai fazendo as coisas erradas e não vai sentindo nada no fundo da alma. Mas quando Jesus está ali pendurado na cruz, aí os nossos pecados afloram. E a grande bênção é que nós podemos voltar atrás. Nós podemos voltar atrás e pedimos perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui, eu estou olhando para o Senhor e está aflorando no fundo da minha alma quem eu sou, os meus erros, e eu quero voltar atrás e corrigir. Eu quero pedir perdão para o Senhor agora. Olha o texto que eu acho interessante para a gente aqui agora. João capítulo 6, verso 37 a 40. Tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode pedir perdão. Você pode voltar atrás. O povo não tinha como voltar atrás, mas você pode. E ele vai continuar na mesma toada, porque a missão de Cristo é essa: receber aqueles que vierem e não rejeitá-los. Então a ideia que eu trago para você hoje: aproveite o momento em que você está ao pé da cruz, aproveite o momento em que você reconhece que Ele é o Filho de Deus, aproveite o momento que o seu pecado parece que sai pela goela abaixo ou pela goela acima. Aproveite esse momento que você está com o peso do pecado sobre os seus ombros e diga para o Senhor: Senhor, eu quero voltar atrás, eu quero refazer os meus erros, e eu quero pedir perdão. Senhor, não me rejeite. Ele não vai rejeitar, irmão. Não vai rejeitar, porque a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu direcionamento, e aprendam de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Venham, podem vir. Ele vai receber a gente. Sabe por quê? Porque João 6,37 não mudou. Ele continua dizendo: todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é bom saber que para nós ainda tem jeito, irmãos.
Como é bom saber que a história da minha vida ainda não terminou e eu tenho como consertar os meus erros. Como deve ter sido difícil para aquele povo naquele dia ver a besteira que fizeram e não ter outra alternativa a não ser bater no peito e ir embora para casa, porque não tinha mais o que fazer. Glória a Deus, porque eu e você, nós temos um porquê agora e um como fazer para resolver esse peso de alma que vem quando a gente está aí direcionado para a cruz de Cristo. Talvez a gente vai e vem na igreja, vai e vem para o trabalho, vai e vem para os nossos afazeres, mas a gente não tem um tempo para parar e pensar na cruz. A gente não tem um tempo, e quando a gente não tem esse tempo, parece que nada aflora no fundo da nossa alma. Nada aflora, mas quando a gente está, hoje o seu coração deve estar diferente de ontem. Hoje deve estar, sabe por quê? Porque você pegou um pedaço de pão na mão, porque você pegou o cálice na mão, e porque aquela cena veio nos seus olhos, e você hoje está se sentindo ao pé da cruz. E aí, como é que está lá o fundo de alma? Está tudo tranquilo? Está tudo em paz? Você está se sentindo muito tranquilo, sem nenhum problema? Ou você também está assim com um peso de alma, dizendo, e o que vai ser de mim? Será que eu também não estou devendo para esse meu Deus? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que Ele tem expectativas que eu não estou suprindo? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ainda há tempo. Ainda há tempo de você consertar a sua vida. Ainda há tempo de você pedir perdão. Ainda há tempo de você rever a sua conduta e mudar totalmente. Para você ainda tem tempo, irmão. Para aquele povo judeu daquela época, não houve mais. Veja como você é agraciado. Isso porque você veio para hoje ao pé da cruz. E Deus está falando com você sobre isso, exatamente sobre isso. Eu quero concluir deixando com você Gálatas capítulo 6, verso 14. É a palavra do apóstolo Paulo. O Paulo falou o seguinte, olha, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Longe esteja de mim de gloriar-me. A única glória que eu tenho na minha vida é a cruz do meu Cristo. Coisa interessante, né? Paulo foi bem melhor do que eu e do que você. Eu sempre digo isso, que Paulo foi o cara. E Paulo foi o cara. Paulo era um homem erudito. Na sua época, poucos eram tão eruditos quanto ele. Instruído, né, de uma forma espetacular para a sua época. Um homem altamente culto. Um homem religioso acima de qualquer suspeita. Um homem cujo qual foi dado a ele poderes em função da sua responsabilidade para com a sua religiosidade. Um homem que tinha autoridade no meio do seu povo. Um homem que tinha berço. Porque Paulo tinha berço. Paulo vinha de família romana. Paulo vinha de para o contexto da época, ele tinha muito mais do que green card. Paulo era respeitado não só pelo que ele era na questão culta, de ser um homem culto. Ele era respeitado porque ele era cidadão romano. Ele era um judeu, ele unia o bom dos dois mundos. Ele era religioso e respeitado no judaísmo, porque era quem ele era, mas ele também era respeitado no lado romano, porque era o que ele era. Poucas pessoas naquela época tinham o que ele tinha. Ele deveria ter tido uma conduta exemplar, porque era membro de Sinédrio, pelo menos a grande maioria dos estudiosos acredita nisso. Era um cidadão de destaque na sociedade em que ele vivia, sem dúvida nenhuma. Ele era uma pessoa que Deus se revelou para ele, irmão. Deus se revelou para ele. Paulo viu a glória de Deus de uma maneira com que ninguém aqui viu. Ninguém aqui caiu com o rosto em terra e viu uma luz e ouviu a voz de Deus do jeito que o apóstolo Paulo ouviu. Ninguém daqui.
Ninguém daqui ficou meio cego depois de ter visto essa luz, depois de ter ouvido essa voz. Ninguém teve a visão restaurada por um Zé Ninguém, depois chamado Ananias. Para a glória de Deus, ninguém de nós teve isso aqui. Esse homem é um cara especial. Você concorda comigo que ele é um cara especial? Esse homem fez milagres, muitos milagres por onde ele andou. Mas eu insisto em que você olhe para a frase da boca desse homem que diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Vamos escolher alguma coisa que o apóstolo Paulo poderia se gloriar? Da sua condição culta, poderia se gloriar? Poderia. Do seu berço? Poderia. Dos milagres que ele fez em nome de Jesus, mas foi ele que fez, como eu vejo muitos pastores fazendo hoje, se gloriando dos milagres que fizeram, que na verdade foi Cristo que fez, mas se gloriando. Eu vejo o apóstolo Paulo falando assim: longe esteja de mim gloriar-me, a minha glória vem de outro lugar. Eu só estou fazendo esse preâmbulo todo aqui para dizer assim: olha, a única coisa que o apóstolo Paulo se gloriou na vida foi da cruz. Como essa cruz é importante, irmãos. Como esse tempo que nós estamos passando aqui ao pé da cruz hoje é importante para a sua vida. Como isso faz diferença. O apóstolo Paulo era um cara que vivia ao pé da cruz. Ele não falava da cruz, ele vivia ao pé da cruz. É por isso que em muitos momentos ele também indiretamente batia no peito e falou assim: miserável homem que sou, miserável homem que sou. O que eu faço é o que eu não quero. O que eu quero, isso eu não consigo fazer. Miserável homem que sou. Um cara que disse: olha, eu não tenho nada para me gloriar na vida. Um cara que foi muito melhor do que todos nós juntos aqui. E ele disse: eu só me glorio na cruz. A cruz é toda a minha glória, porque foi lá que o meu pecado foi resgatado. Foi lá que a minha vida mudou. Foi lá que o meu destino foi selado. O meu Cristo pagou por mim. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. Que coisa mais maravilhosa. Por viver aos pés da cruz ou ao pé da cruz, Paulo era uma pessoa que reconheceu Jesus como Filho de Deus, igual o centurião romano. E Paulo foi uma pessoa que entregou a vida inteira para o Senhor. Quando você está no pé da cruz, você também faz isso. Que Deus abençoe você, irmão, a aproveitar esse momento na sua vida, porque amanhã a vida continua. O que você não pode é sair da cruz, sair do pé. Porque eu vou dizer para você, vai ser natural você sair do pé da cruz. Você vai fazer que nem o povo judeu. A diferença é que você talvez nem vá bater no peito. Você só vai saindo de mansinho, do tipo assim: Senhor, agora eu tenho que trabalhar. Valeu o que o Senhor fez, o que o Senhor fez. Semana que vem eu volto aí para a gente conversar de novo. É uma coisa meio natural. A gente vai se envolver com as outras coisas. A gente vai perder o foco espiritual da nossa vida. O caminho longe da cruz é o caminho que a gente acaba fazendo de uma forma natural. O que eu estou dizendo para você é: por favor, continue ao pé da cruz. Continue. Na sua mente você pode fazer isso. Hoje a cruz não está aqui, mas a cruz está na sua cabeça, não está? Agora ela está na sua cabeça. Ela não precisa sair daí. Amanhã de manhã você pode lembrar de novo. Você pode lembrar de novo e mais uma vez dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Quero viver para o Senhor. Quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero reparar os meus erros. Eu quero ser melhor. Eu quero ser transformado. Eu preciso da Tua graça. Porque a Tua cruz é a única coisa que eu posso me gloriar. Você pode fazer isso em nome de Jesus. A gente vai cantar mais uma vez aquele hino. E com esse hino nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Quero que você se coloque de pé. E vamos adorar o Senhor com essa canção.